A criatividade é um sonho para muita gente. Quem não gostaria de utilizar os poderosos recursos do cérebro para melhorar o desempenho no trabalho, nos estudos e até evoluir nas relações pessoais? A boa notícia é que isso está ao alcance de qualquer pessoa. Basta ter um certo empenho e determinação. Vejam bem, não se trata de virar um Einstein de um dia para o outro, mas de ampliar os horizontes, tornando a vida mais produtiva e agradável. Estudos recentes trazem uma série de dicas para tornar-se mais criativo. Acompanhe com a gente. O Matéria de Capa está só começando. Os primeiros passos para exercitar a criatividade são sair da rotina e estar aberto a novas ideias. Enxergar as coisas comuns com um novo olhar, ou pelo menos de maneira diferente das outras pessoas. Esse é um traço comum entre as mentes criativas. É o que afirma o professor Norman Rosenthal, do Departamento de Psiquiatria da Universidade Georgetown, em Washington. Outra característica, segundo o professor, é a capacidade de estabelecer ligações entre ideias aparentemente desconexas. Rosenthal acredita no poder da meditação para estimular a criatividade. Ele chegou a essa conclusão após uma pesquisa envolvendo 600 adeptos dessa prática. Para ele, a meditação abre várias frentes. Reduz o estresse e libera a imaginação, estimula o raciocínio, facilitando a identificação das margens de risco para novas ideias. Também clareia a mente, ajudando a identificar aquelas que não funcionam. A criatividade pode ser exercitada nas tarefas mais simples do dia a dia, quando a maioria das pessoas nem se dá conta. Jardinagem, contato com os filhos ou reunião com amigos. Situações comuns do dia a dia podem abrir espaço para a criatividade. É o que propõe o professor James C. Kaufman, do Departamento de Psicologia da Universidade de Connecticut. Para Kaufman, qualquer pessoa pode se tornar criativa. E um dos caminhos para isso é investir tempo em antigas ou novas ideias ou paixões, seja nas artes ou no trabalho. Mas, segundo o professor, que ministra um curso sobre criatividade naquela universidade, é preciso tomar cuidado com algumas armadilhas. A primeira é não começar a se achar um gênio. E a segunda, qualquer exercício criativo perde o sentido quando começa a se tornar uma tortura ou gerar estresse. A partir desse ponto, dificilmente sairá algo de útil. Como tudo na vida, o processo de pensar criativamente também é um exercício. E ele tem que ser um hábito nosso. Então, umas dicas que eu dou para os meus alunos é assim: você está separando 15 minutos do seu dia para se desconectar das redes sociais e ver um bom programa ou ler um bom livro? Às vezes um livro, não importa se ele é digital ou real, ele pode ser um grande companheiro para um insight lá na frente. Ou ler um bom artigo, ou ver uma boa série, um documentário, né? Eu acho que isso faz parte. Então, o exercício, ser criativo também faz parte de um exercício diário. Mas, na minha opinião, a maior barreira para nós brasileiros, nós somos um dos povos mais criativos do mundo, isso em todos os sentidos, né? Você pegar os cargos mais criativos do mundo, no mundo, estão de cada 10, 4 são brasileiros liderando, então isso não existe ninguém que está nos batendo como número de porcentagem, mas é a nossa autoconfiança. Antes da criatividade, tem algo que é muito interessante, que é a curiosidade. E a gente perde um pouco da curiosidade. Então, a gente tem que despertar desde a primeira infância a curiosidade, durante toda a nossa vida. E mais do que isso, também a nossa autoconfiança. Afinal, é possível descobrir se uma pessoa é realmente criativa? Alguns sinais podem revelar o sim ou não. Você já se sentiu bastante deslocado nesse mundo? Ou teve a sensação de que não pertence a lugar nenhum? As pessoas costumam achar você um tanto estranho, excêntrico, ou dizem que parece que você vive nas nuvens. Não se preocupe, isso não significa que estão te insultando. Na verdade, aceite como um cumprimento. Se você se identificou com alguns dos traços mencionados, significa que você é criativo. Para entender seus talentos ocultos ou sua natureza incomum, aqui vão alguns sinais de pessoas altamente criativas. As pessoas costumam te chamar de brincalhão.
Esse adjetivo costuma ser associado à imaturidade e falta de confiança. Mas você sabia que há muitos benefícios que podem ser associados a essa característica? Entre outras coisas, os brincalhões costumam tirar boas notas na escola e administrar bem o estresse, além de se mostrarem mais motivados. Estudos indicam que um brincalhão tende a se mostrar mais criativo, porque com frequência enxerga as coisas por outra perspectiva. Por isso, se revelam grandes resolvedores de problemas. Você é um corujão? Estudos feitos nos Estados Unidos indicam que aqueles que ficam acordados até mais tarde acabam tendo boas ideias e soluções criativas. Isso os leva a buscar respostas para problemas pendentes. Você se distrai facilmente? Isso pode ser um sinal positivo, já que ficar focado demais costuma bloquear a criatividade. Os criativos olham para diferentes aspectos de um problema e, às vezes, é de lá que pode vir a solução. Você é neurótico? Costuma se estressar com facilidade e se preocupa mais do que os outros à sua volta? A boa notícia é que sua neurose pode torná-lo mais criativo, embora a ansiedade possa deixá-lo mais infeliz. Você tem o hábito de mentir, inventar histórias e desculpas? De acordo com o estudo da professora Francesca Dino, da Harvard Business School, e de Dan Ariely, autor do livro A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, existe uma relação entre esse fator e a criatividade. Isto não significa que toda pessoa criativa costuma mentir, trapacear ou roubar, mas sua imaginação hiperativa pode estimular mentes muito criativas. Seu local de trabalho é uma bagunça? Não necessariamente um local bastante desconfortável, mas há estudos indicando que espaços de trabalho desorganizados podem estar ligados a sinais de criatividade. Você gosta de falar com qualquer pessoa sobre os fatos da vida? Pessoas criativas não têm medo de conhecer pessoas e sair conversando, mesmo com desconhecidos. Eventualmente, elas podem trazer novas ideias ou perspectivas. Viajar, viver novas experiências, conhecer novas culturas. Muita gente faz isso, mas a maioria das pessoas não consegue tirar daí os possíveis benefícios. As pessoas que viajam tendem a ser mais criativas, afirma a doutora Daria Zabelina, professora de psicologia da Universidade de Arkansas. O contato com diferentes culturas, explica a professora, leva as pessoas a reexaminar seu modelo de vida e seus valores. Daí podem surgir novas ideias, ou seja, trata-se de ampliar o conhecimento para turbinar o cérebro. Pesquisas feitas na Universidade de Arkansas revelam que viajantes frequentes costumam se sair bem em diferentes testes, tanto de avaliação de QI como de questões mais específicas em determinadas disciplinas. Desafios e adversidades podem ser fatores negativos para alguns, mas não para as mentes criativas, que sabem como tirar proveito disso. No livro When Walls Became Doorways, ou Quando os Muros se Tornam Portas, a psicóloga Toby Zausner, de Nova York, relata uma série de experiências de pessoas que enfrentaram adversidades, de doenças graves a perdas pessoais. Por exemplo, artistas que enfrentaram câncer, esclerose múltipla, artrite e outros males. O livro mostra como algumas dessas pessoas souberam aproveitar os momentos em que ficaram impedidas de desenvolver suas atitudes para turbinar o cérebro e estimular a imaginação. Segundo a autora, pessoas de mente aberta a novas ideias respondem de maneira mais criativa diante das adversidades. Ao mesmo tempo, aquelas que usam a criatividade para enfrentar os momentos de dor ou medo alcançam maior crescimento pessoal. A Universidade de Kingston, no Reino Unido, que tem vários cursos voltados para a criatividade, tem uma explicação bastante interessante sobre o assunto. How do you define creativity? Como você define criatividade? What is the message here? Qual é a mensagem aqui? Como fazem isso? E por que fizeram isso? Por que isso é valioso? Isso é mais criativo do que isso? Para algo tão difícil de definir, existe muita criatividade.
Músicas, canções, história, edifícios, livros, produtos, fotos, ideias. E isso não é nem a metade. Desde o ano 2000, foram publicados mais de 1 milhão de livros e artigos sobre esse tema. E a indústria da criatividade é a que mais cresce atualmente no Reino Unido. Mas o que é exatamente criatividade? Albert Einstein dizia que é a inteligência se divertindo. Donatella Versace acha que vem de um conflito de ideias. Para alguns, é apenas uma sequência de letras e sinais. Mas isto não significa reduzir a criatividade a uma equação ou situação, porque é mais experimental do que isso. Mais divertido, mais arriscado, mais ousado, mais alegre e perturbador. Desde 1930, a Universidade de Kingston vem tentando despertar a criatividade em seus alunos. Seja uma arte ou ciência, ou uma qualidade ou hábito, um jeito de pensar, um jeito de ser. Uma coisa é certa, é melhor soltar a criatividade do que tentar defini-la. Na verdade, a inteligência é você absorver algo, compreender como é aquilo, né, e começar a aplicar isso na sua vida. Então, você entende, estuda e aplica, né? E aí temos vários tipos de inteligências. A criatividade é você usar a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua sabedoria para criar novos caminhos. Então, muitas vezes você tem ali, né, aquela inteligência extrema que pensou em algo que está sendo utilizado há 100 anos. E aí vem a inteligência criativa e fala assim, e se a gente mudar aqui e virar para a direita em vez de virar para a esquerda? E se a gente, em vez de colocar uma máquina aqui nesse processo, em vez de a gente subir um no ombro do outro, colocar uma escada para pegar as amoras? Então, na verdade, a inteligência criativa, a inteligência é você entender tudo aquilo que já teve de sabedoria, né, e conseguir captar, e a criatividade é você usar a sua inteligência para novas respostas. Entre todas as maneiras de turbinar o cérebro, qual seria a mais simples e acessível a qualquer pessoa? Esta é uma pergunta bem fácil de responder. Exercícios, ainda que sejam bem leves e não exijam preparo físico especial. Por incrível que pareça, os músculos exercem um papel fundamental quando se trata de ativar o cérebro. Acontece que os exercícios aumentam a estamina, que é o vigor e a capacidade de resistência do organismo. Isso significa que o cérebro estará mais turbinado para gerar novas ideias, principalmente quando há maior motivação e aquela maneira diferente de olhar as coisas. No próximo bloco, as dicas dos criativos. E mais, um teste simples para saber se você é criativo. A gente volta já. Em uma participação no canal TED, o ator Ethan Hawke disse que devemos nos dar permissão para sermos criativos. Do you think human creativity matters? Ethan pergunta: a criatividade humana é importante? A maioria das pessoas não dedica muito tempo pensando na poesia. Temos que tocar a vida, até que alguma coisa acontece. A perda de alguém muito próximo, por exemplo, o pai, o filho, e aí elas se desesperam, querem encontrar um sentido na vida. Ou o contrário, acontece algo tão maravilhoso, você se apaixona, fica desnorteado. É aí que a arte deixa de ser um luxo e passa a ser um sustento. Estamos aqui para nos ajudarmos, diz Ethan. Primeiro precisamos sobreviver e depois prosperar. O desafio é que temos de nos conhecer. O que você ama? Se você se aproxima do que ama, quem você é se revela. Ethan conta que para ele foi muito fácil. Estreou como ator profissional aos 12 anos e, bum, se apaixonou. O mundo se expandiu. Ele diz que a profissão nunca deixou de lhe recompensar. Então ele lembra de uma história de sua bisavó. No seu leito de morte, ela escreveu uma pequena biografia. Tinha só 36 páginas e ela reservou umas 5 para falar sobre as roupas que fez para uma peça. O primeiro marido teve direito a apenas um parágrafo. A plantação de algodão onde trabalhou durante 50 anos mereceu apenas uma referência.
Então o ator nos provoca. Sabemos que o tempo da nossa vida é curto, mas como o gastamos? Fazendo o que é importante para nós? A maioria de nós, não. É difícil porque a força do hábito é muito forte. Por isso as crianças são tão criativas. Elas não têm hábitos e não se importam se são boas ou não. Não constroem castelos pensando, acho que vou ser um ótimo construtor de castelos de areia. Elas se entregam. É tão lindo. A criatividade é vital. É como nos curamos uns aos outros. Quando cantamos, contamos a nossa história, começamos um diálogo. A cura acontece. Assim saímos dos nossos cantos e testemunhamos a humanidade. Basta seguir a sua paixão. Não há caminho até que você o percorra. E esteja disposto a fazer papel de bobo. Então, não leia o livro que deveria ler. Leia o livro que quer ler. Não ouça a música que mais gosta. Ouça músicas novas. Fale com pessoas que não costuma falar. Garanto que se fizerem isso, irão se sentir bobos. Esse é o objetivo. Fazer papel de bobo. That's the point. Play the fool. Pessoas criativas dominam o mundo e são admiradas por todos. Vejam agora algumas dicas do que elas costumam fazer. Primeira, mergulhe na arte. Pessoas criativas são grandes apreciadoras de produtos artísticos. Ao receber informação desse tipo, seu cérebro passa a trabalhar sobre o tema, buscando compreender o sentido, mensagens, metáforas e outras informações. Segunda, faça perguntas. Pessoas criativas perguntam muito. Isto indica a curiosidade que leva a estabelecer conexões, juntar informação e formar opiniões. Vá em frente, faça perguntas e veja a criatividade despontar. Terceira, trabalhe sua produtividade. A maioria das pessoas fica presa a uma rotina. Mas será que isso é o melhor para você? Pessoas criativas sabem quando elas são mais produtivas e procuram tirar proveito disso. Trata-se de seguir o que o corpo está pedindo e isso traz mais resultados. Quarta, expresse suas ideias. Mesmo que elas pareçam absurdas inicialmente, os criativos costumam seguir suas ideias. Eles não as descartam quando estão incompletas ou antes de passarem por uma discussão. Quanto mais você expressar suas ideias, melhor elas serão elaboradas. Quinta, aventure-se. Você perde muito tempo nesta vida se não partir para algumas aventuras e deixar de ver o mundo. Pessoas criativas abraçam o novo e adoram experiências diferentes e sensações que abrem as portas da percepção. Sexta, seja observador. É importante olhar de fora sobre as experiências que você está atravessando. Observadores têm um olhar para tudo e essa receptividade permite que eles tenham um olhar único sobre os acontecimentos. Sétima, atenção plena. Isto pode parecer sem sentido nos tempos atuais, mas é realmente importante. Entre outros fatores, porque atrai energia positiva, além de romper hábitos antigos e ultrapassados. Oitava, enfrente os riscos. O risco é a força que impulsiona as pessoas criativas e produz resultados. Claro que as pessoas que arriscam muito eventualmente falham, mas aqueles que se sentem indiferentes aos tropeções acabam arriscando mais e alcançando mais resultados. Nona dica, sonhe acordado. Mesmo quando uma pessoa não está trabalhando, seu cérebro permanece ativo. Sonhar acordado permite viajar por inúmeras situações, enquanto seu subconsciente permanece concentrado nos problemas reais. Sonhar acordado pode ser uma ótima oportunidade para ter novas ideias que não encontram espaço quando estamos muito atarefados. Décima, crie. Vamos direto ao ponto. Pessoas criativas se preocupam em criar. Sejam trabalhos experimentais ou produtos de sucesso, além de algumas coisas que não dão muito certo. Mas o fato é que elas não desistem. Elas sabem que precisam seguir criando e arriscando, e que esse é o único caminho para se chegar lá. Tudo pode se resumir no seguinte: quanto mais fazemos, mais longe podemos chegar. Quase todos os mundos criativos que eu conheço são pessoas otimistas racionais. Não polianas, mas otimistas. E aí eu posso falar de ciência. A ciência não prova que você ser um otimista racional melhora a sua vida, mas a ciência prova que ser um pessimista piora muito a sua vida e te traz até questões da doença do século. Então, os inovadores sempre enxergam um problema, né, uma barreira
como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de evolução. Os momentos mais criativos da humanidade são os momentos de crise. Se a gente for entender o que está acontecendo nesses 18, 19 meses de pandemia, nunca as ciências médicas evoluíram tanto, nunca a gente debateu questões, né, que até eram básicas, como lavar a mão. Então, assim, são em momentos... E aí você está vendo um mundo agora que começa a sair dessa pandemia aos poucos, alguns países, né? Alguns estados aqui no Brasil começam a reduzir um pouco as suas restrições, e você começa a ver que está florescendo uma nova era, uma nova sociedade, uma nova... em todos os sentidos, seja na educação, seja no empreendedorismo, seja no jornalismo. Estamos aqui online, né? Você é capaz de pensar em 3 palavras que representam significados completamente diferentes uma das outras? Quem sabe 4, 5 ou 10? Estamos falando de um teste criado por pesquisadores da Universidade de Harvard para medir a criatividade das pessoas. Em resumo, o teste consiste no seguinte: o simples exercício de pensar de forma rápida, em palavras com sentidos bem diferentes, é uma medida do poder criativo. O estudo ouviu 8.500 pessoas em 98 países. Os pesquisadores pediram aos participantes que citassem 10 palavras com significados que não tivessem qualquer semelhança. Citar palavras como gato e cachorro, que se referem a animais domésticos e não representam universos muito diferentes, indica falta de imaginação. Bem diferente, por exemplo, de quem cita gato e livro. A chave do estudo está em detectar até onde vai a capacidade de cada um de imaginar contextos e situações que não estejam nem de longe relacionadas. Daqui a pouco, passos simples para turbinar a sua criatividade. E ainda, por que algumas pessoas têm a imaginação mais aguçada que outras? Resposta daqui a pouquinho. Não saia daí. Estudos recentes mostram que é possível turbinar a criatividade com apenas alguns passos bem simples. Primeiro passo: quando tiver uma ideia nova, mantenha bem acessível no celular, laptop ou iPad. E assim que pensar em algo que possa ser acrescentado, faça isso logo, antes que esqueça. Segundo, busque desafios, mesmo que sejam impossíveis. Por exemplo, imagine que você está desenhando um corpo humano sem falhas. Ao pôr o cérebro para trabalhar, ele pode não resolver aquele problema, mas pode trazer novas ideias sobre outros temas. Terceiro, amplie seus conhecimentos. Leia e estude sobre os mais variados assuntos: ciência, artes, música, literatura. E deixe o cérebro trabalhar livremente com as informações. Todas essas dicas estão no livro The Big Book of Creativity Games, de Robert Epstein, professor do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, San Diego. Epstein acredita que é possível turbinar a criatividade e que isso é acessível para qualquer pessoa. Afinal, por que umas pessoas são mais criativas do que outras? Pesquisadores do Departamento de Neurociência da Universidade de Harvard acreditam ter encontrado a resposta. O estudo identificou 3 áreas do cérebro que estão ligadas ao processo de criação, todas elas localizadas no chamado pré-frontal. A primeira consiste numa rede de neurônios que funciona quando a pessoa está com a imaginação solta ou sonhando acordada. A segunda tem a ver com a concentração, quando o indivíduo está focado na solução de um problema. E a terceira faz uma espécie de ponte entre as 2 anteriores, estabelecendo as possíveis conexões.
Para os pesquisadores, as pessoas que têm essas 3 áreas funcionando de forma perfeita, sem interferências externas como pressão, limites de tempo e outras, apresentam melhores resultados diante de qualquer desafio. Em outras palavras, são mais criativas. O estudo foi liderado pelo professor Roger Beatty, do Departamento de Neurociência Cognitiva da Universidade de Harvard. Assim como é possível turbinar o cérebro, como vimos há pouco, estudos recentes também mostram o que pode atrapalhar o raciocínio e impedir o alcance de resultados. O principal inimigo é o estresse. Pessoas que estejam trabalhando sob forte pressão, que sejam alvo de cobranças ou expectativas exageradas, terão menores chances de serem bem-sucedidas. Os especialistas também recomendam o seguinte: diante de um problema aparentemente sem solução, procure relaxar, tenha uma boa noite de sono e deixe a busca para o dia seguinte. As chances de sucesso serão bem maiores. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você. Até lá.